Gurizada, o negócio é o seguinte, neste vídeo eu vou analisar como chega o Internacional de Eduardo Cudê para mais este Grenal decisivo. E vou elencar aqui virtudes e defeitos do time treinado pelo argentino. Vamos lá então, vamos analisar como chega o Internacional do técnico argentino Eduardo Cudê para a decisão do segundo turno do Campeonato Gaúcho nesta quarta, 9h30 da noite na Arena contra o rival Grêmio. O Internacional dá sinais que está retomando um bom momento, dá sinais, não é definitivo isso ainda, de que quer embalar, como vinha antes da pandemia numa fase de ascensão. Bom, olha só, a pandemia interrompe o crescimento do Inter, volta a pandemia, cheio de expectativa, o Inter toma uma bordoada, não faz um bom Grenal, é inferior que o seu adversário, o Grêmio num lance circunstancial, mas já tinha tido um pênalti no primeiro tempo, vence o jogo. Depois vai para um time reserva, o Cudê, num jogo ruim tecnicamente, um gramado completamente sem condições, e empata com o Esportivo. E aí o Inter vai jogar com o Aimoré, como queria o Cudê, num bom gramado, no CT de Alvorada. Tem uma atuação de regular para boa, eu não achei que foi brilhante, mas progrediu, e isso é importante. Ganhou com naturalidade, com extrema facilidade, poderia até ter um placar mais dilatado, uma goleada aí de 6-0 não seria um exagero. E aí vem para uma atuação que talvez seja uma das melhores da temporada até agora, contra o Esportivo, domingo no Beira-Rio, 4-0, o Inter sobrou em campo, o Internacional flutuou em campo, foi fácil, criou facilidades e dominou o adversário, com algumas individualidades crescendo. Mas antes de seguir, eu quero te convidar para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like, dá o teu joinha aí, dá essa moral se gostar do vídeo, mas principalmente te inscreve no canal do Menegas, jornalismo esportivo com isenção editorial, com imparcialidade e foco na dupla Grenal. Não estou aqui para fazer amiguinho, vou criticar os dois, vou elogiar os dois, é a minha opinião com base em 35 anos de crônica esportiva. Te inscreve, meu. Bom, virtudes e defeitos do Internacional. Virtudes do time do Cudê. O Cudê conseguiu dar um padrão tático para o Internacional. O Inter tem um esquema tático definido. Ele joga com o Musso como zagueiro, fez uma experiência com o Lindoso, que acabou se machucando, o Edenilson na sua frente, dois jogadores abertos, Marcos Guilherme e Bosquilha, Thiago Galhardo como o Edenilson na frente do Musso, Thiago Galhardo como, vamos dizer, o avançado, o penúltimo atacante, e o Guerreiro lá na frente. Isso é uma virtude. O Internacional tem um esquema tático definido. Os jogadores entram e sabem onde vão jogar, qual é a função, o que tem que desempenhar, quais são as suas atribuições. E o Cudê conseguiu dar isso de forma muito rápida, em poucos jogos ao seu Internacional. Passado o período da pré-Libertadores, ele fez modificações, trouxe o Edenilson lá da direita para o meio, tirou o D'Alessandro da equipe, colocou o Marcos Guilherme, e o Internacional estava crescendo até vir a pandemia. Então, este padrão tático do Internacional do Cudê, que deve ser elogiado por isso, é uma virtude, é um trunfo bem interessante. Segundo ponto, o crescimento justamente agora de dois jogadores, Bosquilha e Galhardo. O Galhardo está dizendo que não é atacante, ele tem dito isso nas coletivas, está jogando como o penúltimo atacante, o mais próximo do Guerreiro, mas ele está indo bem. Vamos lembrar que ele não jogou o Grenal, não tinha condições, entrou o D'Alessandro e o Internacional não fez uma boa partida. Ele fez falta naquele jogo. O Galhardo foi bem no Grenal da Arena, o Galhardo foi bem agora no domingo contra o Esportivo, ele está num crescimento, numa ascensão, finaliza, cria, arma, ocupa espaço, cria espaço para os jogadores fazerem ultrapassagem, o Galhardo está muito bem. E o outro é o Bosquilha, que eventualmente o Cudê troca de posição com o Marcos Guilherme e ele consegue jogar tanto na esquerda quanto na direita. O Marcos Guilherme, quando vai para a esquerda, já tem um pouco mais de dificuldade. Então o Bosquilha também está numa fase de crescimento, ele também foi personagem importante daquele Grenal da Arena. Ele fez um Grenal razoável lá no Centenário e acho que é uma peça importante e que começa a crescer junto com a equipe. E eu acrescento aí, ainda que numa amostragem muito pequena, especialmente contra o Esportivo, o Edenilson. Este é um termômetro, ele é um regulador do time do Internacional. O Edenilson é aquele jogador que acerta o esquema tático. E ele foi bem contra o Esportivo, ele está começando a retomar, está começando a crescer e talvez esteja crescendo justamente no momento decisivo, pelo menos de campeonato regional. Bem, defeitos do Internacional do Cudê, pelo menos no meu ponto de vista. Os laterais são deficientes. O Saravia está fora do Grenal por um lance juvenil, colegial, uma expulsão desnecessária. O Inter tinha 4-0 no placar, não precisava abraçar o jogador do Esportivo.
O Rodinei alternou boas e más atuações, aquele Granal jogou bem na Arena, anulou o Everton, e o Kudê, mesmo assim, quando voltou da pandemia, deu ao Saraiva a condição de titular. E na esquerda o Moisés, gente, o Moisés não tem sido mais que mediano. Aliás, eu gostei de ver o Patrick contra o Esportivo, figurando naquele setor, um modelo meio Jorge Wagner. Opa, calma lá, o Jorge Wagner está na minha seleção do melhor Inter de todos os tempos, disputando com o Cláudio Mineiro. O Jorge Wagner é imbatível, o Kleber também, Kleber Chicletinho, joga muito no setor, foi um baita lateral esquerdo. Então fica entre esses três aí o melhor da história do Internacional. Não estou dizendo que o Patrick é o Jorge Wagner, está muito longe disso, mas um jogador que já jogou na lateral, que joga no meio campo, que joga no ataque, que pode ser improvisado naquela posição. Vamos ver, eu acho que pode ser uma solução para o Kudê. Mas o Moisés, que deve jogar o Clássico, o Moisés não está bem. O Moisés tem mostrado muitas deficiências, tanto para apoiar quanto para defender. Acho que é um jogador que está numa instabilidade muito grande. E na direita também. Então os laterais do Inter representam um problema na maneira que eu encaro. Bem, limites do grupo. O Kudê tem uma matéria-prima inferior à do Renato. O que é a matéria-prima de um técnico de futebol? São os jogadores. E eu penso que o Renato tem mais variações. O Renato tem o PP no banco, por exemplo. O Renato tem, talvez, para recuperar ao longo da temporada, o Thiago Neves. O Kudê tem o D'Alessandro no banco, mas o D'Alessandro não tem jogado bem. Quando tem entrado, não tem entrado bem. Tem dado demonstrações de um declínio técnico muito forte. E é um jogador que merece todos os elogios, todas as homenagens dos colorados, não há nenhuma dúvida disso. Mas ele está entrando e não está entrando bem. E no Grenal do Centenário, o D'Alessandro foi muito mal, e ele foi mal contra o Esportivo, foi mal contra o Aimoré. Ele não está numa fase técnica boa, e talvez até tenha que ser repensado aí o seu futuro, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Mas o Kudê tem menos matéria-prima que o Renato. Ele tem, em termos de qualidade, em termos de variações, não é propriamente quantidade, mas de opções para mudar taticamente o seu time, eu acho que ele tem esse prejuízo. E acho que há um isolamento do Guerreiro. Guerreiro começa que não tem reserva. O Potker voltou, se dizia que estava treinando bem na pandemia, voltou e não rendeu nada. Não está bem o Potker. O Potker não já mostrou que não é a solução, mas tá bem, vamos dar oportunidade. Diz que o Kudê se encantou com o seu vigor físico. Quem sabe o Kudê não consiga recuperar, seria ótimo. Então o Kudê não tem reserva. Não tem um jogador para chegar junto com ele. É o Galhardo, que segundo ele mesmo diz, está improvisado, está ali colaborando. E o Guerreiro acaba ficando muito isolado. E o Guerreiro, em clássicos grenais, não mostrou ainda a que veio. Eu sei que a vida de um jogador não pode ser estabelecida apenas em clássicos. Não, até porque o clássico, sabe o que eu penso sobre isso? O clássico vale aqui para esse nosso campeonatinho, mequetrefe aí, nosso torneiozinho início, como eu chamo, que é o Campeonato Gaúcho, que esse ano vai ser valorizado, porque as competições, algumas vão terminar somente no ano que vem, então o Gauchão talvez seja a grande possibilidade de título em 2020. Mas o Guerreiro fica muito isolado. Ele foi bem contra o Aimoré, não é que ele foi bem contra o Aimoré, ele fez os gols que é o que você, torcedor, quer. Eu até acho que ele errou gols mais fáceis, mas ele já, contra o Esportivo, já melhorou, errou um gol fácil também. Mas quem sabe ele fazendo gol não consiga reconquistar a confiança que é tão importante para um centroavante. Confiança para concluir, para partir para cima do zagueiro, mas em clássicos grenais ele tem sido, esta é a verdade, gente, ele tem sido dominado pelo Kahneman e eventualmente pelo Jeromel. O Guerreiro está devendo em clássicos. Então ele fica muito isolado. Além dele estar isolado, ele tecnicamente nos grenais não jogou bem. E eu acho que é um prejuízo que tem o Eduardo Kudê. Mas o Inter chega forte, o Internacional cresceu e acho que o próprio Eduardo Kudê é um trunfo vermelho. Um técnico motivador, mobilizador e um organizador de equipe. E eu gosto do esquema do Kudê. E nesse jogo contra o Esportivo teve muito do dedo no Kudê, marcando sob pressão, não desistindo, indo para cima do adversário. Eu gosto desse estilo que o Kudê arma as suas equipes e tentando estar bem resguardada e protegida lá atrás. Mas faltam peças importantes para o Kudê, para ele ter um time ainda mais competitivo. Mas ele está organizando e o Internacional começa a crescer. Feitoria, gurizada. Vai, um abraço.